noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Boa noite para você que nos assiste pela internet, em todo lugar desse mundo, especialmente algumas pessoas que não podem estar aqui. A gente sabe que alguns acompanham o nosso encontro pela internet. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Que o mesmo Espírito que está aqui nesse lugar possa alcançar você na sua casa, onde você estiver, para a honra e glória dele. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. A gente vai ler a partir do versículo 8. Se você não tem uma Bíblia, olhe para o seu lado aí, vai ter alguém com uma Bíblia que pode te auxiliar. Eu já quero cumprimentar o pessoal que nos visita, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É bom ver gente que estava viajando, está aqui também, que Deus possa acolher cada um de nós na sua graça e sua presença. Amém? Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Essa lista, a gente pode dizer que é o gabarito. O gabarito daquele que anda com Deus. Porque a palavra de Deus que conhece o nosso coração, ela nos expõe, ela nos deixa totalmente nus ao lê-la. Ela mostra que tem muita coisa que ocupa o nosso pensamento, que é o tema aqui dessa passagem, que não condiz com isso que Deus está recomendando. E normalmente o resultado disso é frustração, o resultado disso é afastamento, é esfriamento. Mas ainda bem que a palavra de Deus nessa noite traz ao nosso coração que Ele tem nos ensinado, Ele tem nos acolhido. No final, apesar da gente ficar frustrado ao ver a lista, fala, poxa vida, meu pensamento é ocupado por outras coisas, não por isso. Mas, no final ele fala, o que também recebestes, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste de mim, isso praticai. Se por um lado a gente não corresponde, por outro lado Deus está sempre correndo atrás de nós, está sempre suprindo a nossa vida, vindo ao nosso encontro. Se por um lado a gente tem uma tendência ao afastamento, a gente vai falar um pouco sobre isso essa noite, nesse intervalo de série, mas se por um lado a nossa natureza, ela fala alto nesse sentido, por outro lado, a graça de Deus vem, suplanta tudo isso no nosso coração. Então a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, que é uma noite especial, porque é uma noite fora de série, literalmente, porque a gente está fora da série, nós vamos recomeçar uma outra série a partir do nosso retorno do Vocário. Mas o que tem ocupado o seu pensamento? Para pensar um instante. Eu sei que tem gente que está vindo direto do trabalho. A nossa mocidade, em grande parte, passou o dia inteiro trabalhando hoje, né? Bazar. Eu sei que tem gente que está chegando de viagem. Eu sei que tem gente aqui no nosso meio que está indo viajar. Já foi, inclusive. E aí essas coisas, elas bagunçam um pouco o nosso pensamento. Então eu quero convidar você, no começo do nosso culto agora, você aquietar o seu coração e olhar lá para dentro. Feche os seus olhos por um instante. Olha para dentro de você. Eu vou ler novamente esse texto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Fique alguns instantes em silêncio na presença de Deus. Tenta elevar o seu pensamento a Ele, por mais inquieta que esteja a sua alma. Fale com Deus alguns instantes aí.
Senhor, meu Deus e Pai, nos prostramos, Senhor, aos seus pés. Senhor, pedimos que o nosso pensamento, o nosso coração, tudo, Senhor, toda a nossa intenção seja voltada a Ti. Que o nosso desejo seja sempre, Senhor, estar olhando para dentro de nós. E que possamos encontrar, Senhor, onde, Senhor, nós queremos receber o seu amor, Pai, onde nós queremos receber, Senhor, o seu abraço, Pai. E que esse local, Senhor, não seja apenas, Senhor, uma parte de nós, mas sim todos nós, Pai. Que a amizade, o amor que nós tantos pedimos a Ti, Pai, seja Ti. Que venha de Ti, que o amigo que nós pedimos a Deus, seja Deus, Senhor. Esteja conosco, Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, se você pode. Aproveita para dar um abraço em quem está aí do seu lado, perto de você. Diga, cara, bem-vindo, minha querida, bem-vinda, que Deus te abençoe. E vamos louvar o Senhor. A Ele todo som, a Ele todo tom e toda a voz cantem glória. Em nome de Jesus. Aquele que sonda o meu interior, adoro o Senhor. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus sentimentos, tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu filho, e nem ao seu próprio filho. Oh, em meu favor, eu não quero mais sair desse universo
todo louvor e adoração. Aleluia. O Senhor é santo, o Senhor é todo poderoso e tudo que Ele tem feito é justo e bom.
cantar mais uma vez? Descendo dos altos céus. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, e fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Eu sou fraco, é que sou forte. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, tua graça. Aleluia. A graça de Jesus, queridos. A graça de Jesus é algo que a gente precisa compreender. Porque tem muita gente achando que pode fazer algo por si. Tem muita gente achando que deixando de fazer algo por si. Tem muita gente querendo compor uma canção que leve aos céus, ou criar uma situação que leve aos céus, mas a Bíblia é clara em dizer que não há nada em nós capaz de alcançar a graça de Deus. É o contrário, é o poder de Deus que vem para nos salvar, é a graça de Deus que vem nos visitar. Então, se você se aproxima de Deus buscando ouvir um som legal, um pregador legal, uma igreja legal, pode até ser que aqui você encontre alguma coisa nesse sentido, mas uma hora ou outra você vai se frustrar, porque isso não vai ser suficiente para preencher a sua vida. Mas se o que você busca é o poder de Deus, que é capaz de transformar o pecador em santo, então você vai encontrar. A Bíblia diz que Deus nos visita, mas Ele também nos convida a nos fazermos achados por Ele. Quando Ele diz assim, me busca, eu estou aqui. De vez em quando eu gosto de brincar com a minha filha de esconde-esconde lá em casa. Eu escondo, evidentemente, muito melhor do que ela. E ela às vezes fica perdidinha me procurando. Mas o que faz ela continuar me procurando é o fato que ela sabe que eu estou ali. Em algum lugar eu estou ali. Às vezes ela não está me vendo, nem ouvindo a minha voz, mas ela sabe que eu estou ali. E isso basta para ela. É mais ou menos assim que a graça de Deus nos visita. A gente precisa saber que Deus está ali. Mas Ele também nos convida, vem me procurar. Vem atrás de mim. Vamos brincar de esconde-esconde. Às vezes você não está vendo, às vezes você não está sentindo, mas Deus está ali. Porque só Ele tem poder para salvar a gente. Só Ele tem poder para mudar a nossa história, para interferir na nossa história, mudar a realidade que a gente está vivendo. Essa canção fala disso, né? Bem conhecida, mas fala de um Deus que tem poder para salvar
a nossa vida. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores. Deixo o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu. Vamos cantar mais uma vez. Cristo move. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra sempre. Jesus a morte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Cante por tua obra em nós. Confiamos, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, porque Cristo move as montanhas e tudo é pra salvar, pra possa o mundo debulhar a luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo debulhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cantamos para a tua glória, Senhor. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos pela tua presença, Senhor. Te adoramos pelo seu poder. Poder que nos salva. Poder que nos liberta. Poder que nos renova. Poder que nos coloca diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Poder que cura, ó Deus, toda a enfermidade do nosso coração. Poder que traz saúde para a nossa alma. Poder que emana da cruz do Calvário. Poder da tua presença. Obrigado pela sua doce presença no nosso meio, Deus. Obrigado porque tu estás aqui. O Senhor já estava antes mesmo da gente chegar. O Senhor sempre esteve, Deus, antes da gente existir. E como é maravilhoso saber que estamos diante daquele que sempre existiu, diante daquele que move as montanhas, diante daquele que reina sobre toda a terra e céus, daquele que é Senhor. Como é bom estar diante de Ti, Deus. Continua falando conosco. Continua, Deus, fazendo desse momento da nossa história um momento de mudança na nossa vida, de transformação, de ajustes. Portanto, exorta-nos, ó Deus, corrige-nos. Ó Deus, toca o mais profundo do nosso ser nessa noite, porque viemos aqui para Te buscar. Sabemos que estás aqui, ó Deus. Ó Deus, se aproxime de nós. Achegue-se a nós, ó Deus, nós te suplicamos. Visita-nos, ó Deus, visita aqueles que estão na internet assistindo esse culto. Visita-nos, ó Deus, com seu poder e com seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Muito bom, pessoal. Bom, está na reta final para nossa viagem para o Vocari. E eu estou muito feliz, eu preciso dar esse testemunho aqui, porque há 3 semanas atrás, a gente estava muito preocupado, estava quase que abortando a missão. E porque nós só tínhamos inscritos há 3 semanas atrás 4 pessoas na conferência, e a gente estava falando disso, tinha alguma coisa no meu coração que não estava assim batendo, sabe? Falei, Deus, eu tenho certeza que o Senhor está nesse negócio, que o Senhor quer que a gente vá. Orei por isso, pedi a Deus por isso, e foi tremendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu entrei em crise, porque eu falei, não é possível. E de repente a gente foi contactado pelo pessoal da organização do Vocari, e eles precisavam de voluntários. Pessoal que além de trabalhar de ir na conferência, pudesse trabalhar na conferência. E ontem nós fechamos um ônibus para ir para o Vocari. Nós estamos com quase 40 inscritos, para a glória de Deus. Eu tenho certeza que esse vai ser um tempo muito abençoado e abençoador na nossa vida. Mas ainda está em tempo de você, não mais como voluntário. As vagas para voluntários, é interessante isso, né? Normalmente a gente tem crise de vaga para voluntário
e o pessoal disputa vaga só para acampante. No nosso perfil aqui, a coisa inverteu. Tem mais gente querendo ser voluntário, mas fechou o grupo de voluntários, mas você ainda pode ir como conferencista. E se você ainda não sabe o que é o Vocari, a gente tem um vídeo para soltar aqui agora. Está no ponto o vídeo? Tá certo? Assista ao vídeo do Vocari, essa conferência que a gente está indo aqui em Maringá, próximo final de semana. Tem áudio. Muito bom. Então, se você ainda quer ir, a gente tem algumas vagas ainda no ônibus e você pode ir como acampante. As inscrições estão, se não me engano, ainda no valor de R$249. Você pode parcelar esse valor aí, tá? Mas ainda temos algumas vagas para aqueles que, de repente, queiram ir com a gente no ônibus, certo? Núcleos. Cadê o banner dos núcleos? Pessoal, a gente está tendo uma coisa bacana nos nossos núcleos, porque é o seguinte, o núcleo que é mais desafiador para a gente, que é o núcleo de sexta-feira, os universitários, que acontece justamente na hora de ir para a balada, né, sexta-feira, às 10h30 da noite, tem sido mais movimentado. Né? E, às vezes, alguns hospedeiros têm que falar assim, gente, sabe aquela coisa assim, senão a galera fica, né? Vai ficando. E tem sido uma bênção. Ontem a gente estava lá na casa da Suzane, com o Paik, Paulo, da Maristela, e foi uma bênção. Foi um tempo assim muito bacana. O pessoal, além do cansaço, estava lá, todo mundo firme. Acho que tinha umas quase 20 pessoas lá ontem, né? Tinha uma torta gostosa também, eu lembro, canjica. Vamos fazer uma propaganda aqui, né? Estava uma bênção. Mas, se você não pode ir no núcleo às 10h30, você tem o núcleo às terças, às 8h. Então, você procure o Felipe, que deu uma saidinha, mas o Felipe, o Tutu, que está fazendo aniversário hoje, não deixa ele saber, não. Né? Só o mundo inteiro pela internet, mas ninguém mais está sabendo disso. Ele é o coordenador ele é o coordenador do núcleo universitários, e a Fernanda. A Fernanda está aí? Não, a Fernanda é coordenadora do núcleo de terça. Mas, se você quiser, você pode se articular. E nas quintas-feiras, um núcleo também de jovens num perfil um pouco diferente, pessoal que está entrando no mercado de trabalho, recém-casado, aquela mudança de vida. Então, ainda a gente tem 3 núcleos funcionando na quinta-feira. Você pode me procurar no final se você deseja ser frequentador, ou o Abraão. Cadê o Abraão? Também deu uma saidinha. O Abraão que estava tocando guitarra. Sabe por que eles saíram? Porque hoje, no final do culto, você falou assim, puxa vida, eu queria ter ajudado o pessoal hoje no bazar, foi uma bênção, tinha coisa boa demais, né, Amanda? E a gente quase vendeu tudo, né? Quase vendeu tudo. Metade, mais um pouco, é quase tudo, né? Então, ainda tem coisa, a gente pode retornar com esse bazar, mas ainda você tem a oportunidade de contribuir com essa galera que está indo para o Vocari. A gente fechou o ônibus, mas a gente ainda não fechou o quadro financeiro. Então, você pode ajudar. No final do culto, a gente tem um lanche,
e a cantina é toda revertida para essa viagem do Vocari. Então você tem mais um motivo para ficar aqui em comunhão e também ajudar o pessoal que vai para o Vocari. Amém? Richard, e aí? Canadá? Quase? Então, legal. Então, continua a expectativa dos Werners para o Canadá e a gente fica feliz enquanto isso, porque tem vocês aqui. Se você não conhece, o Richard com a família estão indo para o Canadá, servir lá na Jocum, são missionários, e está tudo pronto, fora essa expectativa, é um desafio de oração para a gente. Se você quer ouvir uma história boa de uma família a qual Deus tem feito muita coisa tremenda, você pode no final do culto procurar eles e com certeza a Fê e o Richard vão ter muita bênção para contar para você. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, para a gente ler um texto bastante polêmico, bastante conhecido, profundamente desafiador, que é o texto da nossa reflexão. A gente está no interlúdio entre algumas séries. A nossa próxima série está saindo do forno, mas eu só vou anunciar ela depois de pronta, porque senão o pessoal fica aí perde a expectativa, né? Então eu vou segurar mais um pouco, mas está sendo muito bem preparada a participação do pessoal da mídia, dos presbíteros da nossa igreja, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mateus 25, 31 até o 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Pai querido, sua palavra é verdade, eu não duvido disso. Eu duvido daquilo que eu falo. Mas eu sei que se o Senhor falar, não restará dúvidas. Portanto, Deus, a nossa oração, a minha oração, é para que o Senhor fale com cada um de nós que aqui está, por meio da ação poderosa, soberana, maravilhosa do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Saúde. É assim que a gente se cumprimenta normalmente. Saúde. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Saúde. É o que a gente mais quer. É o que a gente
é com aquilo com o qual a gente mais se preocupa. E também é aquilo que, na falta, é o que mais nos atormenta. Essa semana, a gente foi acometido por uma tragédia na nossa casa. Eu não digo família diretamente, porque não são familiares de sangue, mas são família de convivência. Lidiane trabalha na escola Aldeia Betânia, e uma das suas colegas de trabalho, uma moça de 24 anos de idade, recém-casada, com uma filhinha de 1 ano e meio de idade, no horário que comumente as professoras se reuniam na mesa para poder tomar um lanche, estavam conversando. Inclusive, a conversa era justamente sobre a filhinha. Ela contava que a filhinha atormentava ela, de tanto que ela gostava de mamar. Atormentava, entre aspas, né? Falava assim, meu Deus, a minha filha parece uma bezerra de tanto mamar e tal, conversa vai, conversa vem. E essa colega de trabalho, subitamente, faleceu na frente da Lidiane, conversando com a Lidiane, olhando nos olhos da Lidiane. Lidiane foi a última pessoa que a Carol viu na vida. E a última pessoa com quem a Carol estava falando quando Deus a chamou. Aquilo foi um choque. Lidiane ficou apavorada, não sabia o que fazer, e as professoras em volta não entendendo o que estava acontecendo. E foi aquela correria que você já sabe, vem SAMU, e chamaram o marido entrou desesperado, achou que ela estava passando mal, mas ela já tinha falecido. E os socorristas ainda fizeram aquele atendimento de protocolo, né? Mas já sabiam que a Carol não tinha mais chance. E todos ficaram assim naquela escola, sem resposta. Como isso pode acontecer? Carol era saudável, mas ela não tinha nada, ela não queixava de nada, não, ela não queixava de nada. A família veio perguntar para a Lidiane depois, falou, mas ela não estava falando alguma coisa esquisita, dor de cabeça, não entortou a boca, não teve dor no peito, aquelas coisas que a gente fica se perguntando. Não teve nada, simplesmente olhando para a Lidiane, ela abaixou a cabeça e ainda com os olhos abertos, faleceu. No dia seguinte nós fomos ao sepultamento da Carol. E mais uma vez, o sepultamento é sempre uma ocasião muito oportuna. Salomão já escrevia isso. Salomão disse em Eclesiastes que um sepultamento ensina muito mais coisa para a gente do que uma festa, onde há bebedeira, onde há toda a sorte de enfim, abusos e excessos. Porque num sepultamento a gente para pensar na vida. A gente percebe que, às vezes, a gente corre atrás de saúde a vida inteira, já dizia o Dalai Lama, quando, parafraseando uma frase dele, que eu não me lembro exatamente como ele disse, mas ele disse que ele acha interessante a humanidade, porque a humanidade passa a vida inteira gastando a sua saúde para ter dinheiro, e no final da vida eles gastam dinheiro para ter saúde. E a gente, na verdade, sabe que a gente não tem domínio quanto a isso. E naquela capela ali da Colônia Faria, onde o corpo da Carol estava sendo velado, a Lidiane estava com as colegas dela de trabalho, e de repente a gente viu aquela criancinha de 1 ano e meio, que acabou de perder a mãe, no colo de uma das tias que a acolhia. E eu afastei um pouquinho do pessoal e comecei a orar, e comecei a fazer as perguntas que eu acho que a família estava fazendo durante todo aquele tempo. E as perguntas são daquelas do tipo assim, meu Deus, por que esse tipo de coisa acontece? Que culpa que a família tem? Aquelas que a gente faz. E é interessante que, de repente, a gente se dá conta que aquilo, na verdade, é resultado de um rompimento. De um rompimento nosso, lá atrás. A Bíblia, na carta aos Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado é a morte.
E a morte é a única certeza que todos nós temos. Na verdade, a nossa vida, quando a gente começa a contar 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela devia ser contada no regressivo. Porque a gente nasce morrendo. A gente nasce com essa única certeza. E essas perguntas começaram a vir ao meu coração até o momento que eu fui para a palavra de Deus. E é interessante que esse texto, ele fazia parte do conjunto de textos para as reflexões de núcleo da semana, quando o tema de reflexões, na maioria dos núcleos, era santidade no serviço. E esse texto que a gente acabou de ler é um dos textos de apoio para a reflexão da maioria dos líderes de núcleos familiares. E eu, voltando para esse texto e com essas perguntas no coração, eu cheguei no versículo 35. E quando eu cheguei no versículo 35 e 36, melhor dizendo, eu li o seguinte, se você puder, acompanha comigo na sua Bíblia. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. E de repente eu parei e comecei a reparar no conjunto de necessidade e resposta, necessidades e respostas que esse texto nos apresenta. E ele começa dizendo que ele teve fome. Jesus, usando esse exemplo, é uma parábola, e nessa parábola ele diz que ele teve fome, e quando a gente tem fome, a gente precisa de comida. Tive fome e me deste de comer. Depois ele diz que ele teve sede e necessidade. A resposta é beber. Novamente uma necessidade. Era forasteiro. E uma resposta. Me oferecestes hospedagem. Eu estava nu. E a necessidade aponta para uma resposta que é: me vestistes. Enfermo e me curastes. Correto? Correto? É isso que diz o texto? Note, a resposta seria: estava enfermo e me curastes. Mas o texto diz que ele estava enfermo e foi, ali acho que a configuração saiu um pouco, mas diz que estava enfermo e foi visitado. Você repara nesse jogo de palavras? Uma necessidade, uma resposta. Uma necessidade, uma resposta. Mas quando chega na enfermidade, ele não diz que foi curado, que seria a resposta para a necessidade. Mas ele diz que foi visitado. Ele estava preso e a intenção é a mesma: você foi me visitar. Ou seja, quando eu estava na minha maior dificuldade, você foi me visitar. Isso me chamou a atenção porque, de repente, eu percebi que Jesus não pede nesse texto, nessa parábola, algo impossível para nós. Simplesmente pelo fato de que nós não temos a cura. Nós não temos condição de acolher todas as enfermidades, no sentido de oferecer resposta àquelas que nos acometem todos os dias. Mas o que a gente pode perceber de modo inexorável aqui é que, apesar de Deus ter nos tornado santos, nós continuamos enfermos.
Essa semana a gente falou um pouco sobre santidade, semana passada, melhor dizendo, e alguns não entenderam muito bem, e infelizmente a resposta que eu tenho para dar para quem não entendeu é que eu só falei aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que a gente é santo, a Bíblia diz para a gente que santidade não é o caminho, que santificação não é o caminho que leva à santidade, mas santificação é o resultado da santidade, que a nossa natureza, ela mudou quando a gente foi encontrado pela graça de Deus, de modo que nós não somos mais pecadores do ponto de vista da natureza, mas porque a gente continua em contato com o mundo onde o pecado reina, a gente é suscetível ao pecado. A conclusão é que a gente não pode mais pecar, a gente não pode, porque não faz mais parte da nossa natureza, e a carta de Paulo aos Romanos é repleta disso aqui, mas a pergunta lógica é, a gente continua pecando, a gente continua se expondo a uma realidade que parece que não é nossa. Parece que há um limite para a nossa humanidade. E o limite para a nossa humanidade é justamente a enfermidade. A enfermidade é o limite de todos nós. O livro de Gênesis diz que a gente é pó, e ao pó a gente vai voltar. Ou seja, ele diz que há um limite para a nossa existência, coisa que antes não havia. Nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para a decomposição. Nós fomos criados para a eternidade. Mas o pecado traz decomposição para a nossa vida em todas as áreas. É por isso que a única certeza que a gente tem é que todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas é na morte que todos nós nos encontramos. Não tem budista, espírita, católico, ateu, cristão. Tem um morto e um tanto de gente chorando. E essa realidade, ela transcende a religiosidade. É na morte que a gente percebe, infelizmente ali também cortou, mas é na morte que a gente percebe o quanto a gente precisa um do outro. É na morte que a gente percebe que a terra é maldita por conta da nossa pecaminosidade, como diz lá em Gênesis. Maldita é a terra por tua causa, Deus disse para Adão, por tua causa. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que nós somos filhos de Deus, ela também ensina que a gente não é uma alma penada. Ou seja, nós não somos daqueles que vão ficar, sabe, reencarnando, tornando uma espécie de espírito alienado, ou de Gasparzinho, sabe? Buscando uma razão de ser. A Bíblia, ela fala que a nossa natureza, ela é relacional. Nós somos seres relacionais. Ou seja, apesar da crise instalada no universo por causa do nosso pecado, apesar de tudo caminhar para a morte, tudo que existe decompõe, nós somos uma espécie totalmente dependente. Quando Deus criou o homem, Ele olhou e falou assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém. E para pensar aqui nessa pergunta. De quantas pessoas você depende diariamente? Você vai falar assim, eu não dependo de ninguém, eu moro sozinho, pago as minhas contas, tenho meu emprego. Opa! Só nessa uma aí, você já falou, implicitamente você depende de duas pessoas. Se você paga a conta é porque você deve para alguém. Se você tem um emprego, é porque alguém te deu um emprego. Então você já depende de duas. E continua pensando. Emocionalmente, se você está indo para o trabalho, feliz da vida, ouvindo a sua música lá no seu iPhone, no seu telefone, seja lá qual for, iPod, e alguém comete alguma coisa que te irrita logo de manhã, como é que vai ser o seu dia? Já aconteceu isso com você ou é só comigo que acontece isso? A gente passar o resto do dia mal-humorado por conta de alguma coisa que aconteceu nas primeiras horas. Ou
Você, contrário disso, você acorda triste e de repente você chega no trabalho e tem um buquê de flores em cima da sua mesa, um cartão de alguém, de um admirador secreto, e aquilo muda toda a história do seu dia. Para pensar quantas pessoas interferem diretamente na sua vida. Então, nesse texto que a gente está olhando, quando o Senhor fala sobre o juízo das nações, ele vem falando aqui, só para situar você no contexto, é uma série de parábolas que tem a ver com o juízo final. Tem a ver com aquele dia em que todos nós, independentemente de religião, de crença, de cultura, de raça, de língua, ou seja lá, etnia, o que for, todos nós nos encontraremos diante dele. E quando ele vem falar sobre esse relatório da nossa vida, ele traz uma lista de necessidades e dependências que ele mesmo colocou na nossa história para que a gente pudesse ou sentir ou prover. E ele chega justamente no versículo 36, e ele, na perspectiva de Deus, ele diz que nós não podemos curar, mas Deus nos pede solidariedade. Ele diz, cuidem uns dos outros. Ele diz assim, naquilo que você não pode resolver, acolhe. Aquilo que não está no controle das suas mãos, seja cuidadoso, seja carinhoso. Cuide de quem está perto de você. Evidentemente, queridos, que não é o caso que Jesus não acredita na cura. Porque ele mesmo vai dizer em Mateus 10:38, assim para a gente, diz para os apóstolos, curai os enfermos. Não é o caso. Eu creio no dom de cura e eu tenho visto isso, eu já provei isso na minha família. Mas a dinâmica aqui é de relacionamento. Até mesmo porque Jesus sabe que a verdadeira cura que eu e você precisamos, ela se chama ressurreição. Tem alguns médicos aqui, eu não queria dizer isso, mas eu vou acabar dizendo, eu sei que eles vão me entender. A medicina, assim como eu vou usar a minha profissão para me solidarizar com os médicos aqui presentes, tá? A medicina e o ministério pastoral são duas coisas meio assim fúteis. Por quê? Porque a gente cuida de algo que inevitavelmente, uma hora ou outra, vai acabar. É um esforço quase que inútil. No caso do médico, você está doente, você vai lá, o médico te examina, certo? Te dá um remédio lá, batata. Você toma, acertou na mosca, acabou o negócio. Dali um mês você está lá de novo. Aí dali um mês você está lá e a vida inteira você vai passar. Ou seja, ele vai cuidar de algo que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Não é assim? Já parou para pensar nisso? Toda cura do nosso ponto de vista é paliativo. Só adia algo que vai acontecer. A verdadeira cura que o Evangelho apresenta se chama ressurreição. Se chama vida eterna. É onde essas coisas, elas não nos tocam. Mas a questão é que a fé cristã, ela é uma fé de hoje. A fé cristã é fé para agora. Até porque na vida nem sempre a gente tem uma segunda chance. Não é assim, não? Tem um ditado antigo que diz, há 3 coisas que não passam, que não voltam, melhor dizendo. A pedra lançada, como é que é? A palavra falada e a oportunidade perdida. É um ditado chinês, japonês, oriental, sei lá de onde que vem. Essa é uma verdade na vida. Mas o problema da fé cristã é que ela é para agora. A Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É agora. Jesus, todos os milagres relatados no Evangelho, se não acontecer na presença dele, acontecer em algum outro lugar, mas naquele momento. Por exemplo, a filha do centurião, quando Jesus ordena a cura, ele nem estava lá, mas alguém chega e fala assim, ela não precisa mais Jesus ir lá, não, ela já está curada. Acontece outro caso, o contrário, ela já morreu, perde a chance, mas Jesus vai lá e fala. A fé cristã é da hora. É da hora, maneiro também, mas é da hora que eu digo, é do momento. Ela é instantânea. O problema é que
a gente tem essa certeza da ressurreição, da vida eterna, mas isso é desenvolvido dia a dia, e até lá a gente é diretamente ligado um ao outro. E a verdade que a Bíblia apresenta para a gente é que nós estamos, todos nós, enfermos de morte. Vira para quem está do seu lado, até para dar uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada aí. Fala assim, ô, você vai morrer, viu? Fala, pode falar aí. Mas fala assim, então, mas não é agora, não. Fala isso, vai morrer, mas não é agora, não. A morte se manifesta em nós de diversas maneiras, queridos. Diversas maneiras. Nem sempre aquele falecimento caracteriza a morte. Tem muita gente que está viva, mas já morreu há muito tempo. E tem muita gente que morreu, mas ainda está viva. Não é verdade? Eu queria apresentar para você aqui, pelo menos, 2 maneiras críticas e tensas que caracterizam a morte nos nossos relacionamentos. A primeira delas é a ruptura. Ruptura. Nós estamos sempre rompendo. Repare nessa nossa dificuldade de viver junto. Eu só falei para você chacoalhar quem está do seu lado agora, porque eu parti do princípio de que a gente senta do lado de quem a gente conhece. Dá uma olhada em volta aí. Certamente vai ter alguém em volta de você, na frente ou atrás, que você não conhece. E se você estiver sentado exatamente do lado dessa pessoa e falasse assim, dá uma chacoalhada aí, você ia dar aquela olhada assim. Sabe aquela coisa quando às vezes a gente está ministrando louvor e a gente fala assim, vira para quem está do seu lado e diz, eu te amo. Você consegue fazer isso? Não. Outro dia eu estava numa igreja neopentecostal, e aí o sujeito falou assim, agora vira para quem está do seu lado aí, dá um abraço, diz que ama. Quando eu olhei para o meu lado, gente, tinha um baita do negão. Mas o cara assim, parecia um guarda-roupa de embuia, sabe? O cara era enorme, cheio de tatuagem, é uma igreja aqui em Curitiba. Aí ele deu aquela olhada assim para mim, eu dei aquela olhada para ele, eu falei, e aí, cara? Foi o mais que eu consegui falar pro cara, bicho. Aí, legal, eu falei, maneiro, pode crer. Tipo, né? Você sabe, ele falou, fica sucio. Não rola, cara. Não é não? A gente tem dificuldade com isso. Sabe, esse nosso problema de nos abraçar. Sabe, essa nossa dificuldade de conviver. Isso é uma ruptura. E isso é uma característica de que a gente está doente. Porque a gente não foi feito para isso. Você foi feito para depender de quem está do seu lado. Você, mais cedo ou mais tarde, você pode precisar, assim, uma coisa de vida ou morte, de quem você menos espera. Pode ter certeza. Volta à questão da medicina. Porque, assim, a medicina é algo muito próximo da minha vida nos últimos dias, que eu estou em tratamento, coração, quebrei dedo, aquelas coisas todas. Então, quase todo mês estou lá, né? Aí eu chego lá no hospital evangélico, vem aquela pessoa que eu nunca vi na vida, com um jaleco branco, vai saber assim, né? Sei lá. E aí a pessoa olha para mim e fala com que eu estou, certo? Fala que, seu problema é esse, me receita um remédio que eu não conheço, eu vou no farmacêutico que eu também não conheço, eu compro aquele remédio, boto aquilo para dentro, é insanidade. Já parou para pensar nisso? Agora, traduz isso para a sua vida cotidiana, porque se a gente confia nessa dinâmica que eu estou te dizendo aqui, por que você não confia no outro para dar um abraço, um beijo? Por que você... Sabe? A verdade, queridos, é que quando nós rompemos lá com Deus, a gente se tornou autorrelacional, a gente se tornou autossuficiente. A gente virou dono do nosso nariz, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E o problema maior é a crise que isso desencadeia nos nossos relacionamentos. Porque a gente chegou num ponto que a gente vira para o outro e fala assim, olha, isso aqui é certo para mim, pode não ser para você. Ou seja, dane-se o que você pensa a meu respeito. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que vão pensar de mim, você devia estar assim.
Você devia estar. Porque a premissa da existência humana não é existir para si mesmo, mas é existir para o outro. Volto no exemplo da criação. Deus olhou o homem, viu que está sozinho e falou assim, eu vou fazer uma pessoa para ele. E ele olha para ela e fala assim, tu és carne da minha carne, osso do meu osso. Ela vira para ele e fala assim, idem, porque mulher não é de muita prosa nessa hora. Quem foi que disse para você que você sabe de tudo? Quem foi que disse para você que você tem condição de discernir o que é certo e o que é errado? Alguns aí, com o passar do tempo, adquirem um pouco de experiência, são capazes de dar alguns conselhos para a gente, mas mesmo assim, ninguém entre nós é autossuficiente. Todos nós dependemos uns dos outros. E por conta da nossa falta de compreensão disso, se estabelece aquele estado de guerra na nossa vida. Manda quem pode, nos nossos relacionamentos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que a gente se relaciona. Essa semana eu estava falando aqui, pessoal, sobre santidade no serviço, no núcleo, e aí a gente fez assim uma rodinha. Então tinha ali um administrador, um programador, um advogado, um médico, e um músico e o pastor. Aí eu falei assim, olha, 1, 2, 3, você responde sem pensar, não vale pensar nada, é assim na lata. De todos nós aqui nessa rodinha, quem é o mais santo? Qual que você acha que foi a resposta? Ah, fala aí, meu. Dá uma engrandecida no meu ego. Qual que é o mais santo? O pastor. Quem é o cara que não pode errar nunca? É o pastor. Tudo bem que o médico, se for cirurgião, também não pode errar nunca. Ninguém pode, na verdade, né? Mas, assim, quem é o cara que tem a obrigação de ser ético? É o pastor. Quem é o cara, assim, que tem a oração mais poderosa? É o pastor. E a gente começa a departamentar, teve alguém que usou essa expressão, a gente começa a departamentar essas áreas da nossa vida. A gente começa a classificar uns com os outros e a gente começa a construir uma hierarquia que não existe, para a gente poder se colocar debaixo de alguém, para que a gente mesmo possa obedecer a alguém. É interessante que a gente não tem dificuldade em perceber que a gente precisa de alguém para mandar na gente, mas a gente tem dificuldade em perceber que tem alguém perto da gente que precisa ser servido pela gente. Para mandar é fácil. Ainda que você na frente fala assim, sim senhor, nas costas você fala assim, desgraçado, lazarento. Mas você faz. Mas quando a estrutura hierárquica coloca você acima de outra pessoa, você simplesmente passa por cima. Porque a gente está rompido. A gente está... É interessante como que essa realidade vai para dentro de casa. Dentro de casa, pessoas que se amam não se toleram. Já viu isso? Dentro da igreja, gente que se ama não se tolera. Assim, cara, eu gosto demais daquela pessoa, mas ela é muito chata. Eu queria muito poder convidar fulano para ir lá em casa no meu aniversário, mas ele come demais. Pastor, então, nem se fale. Sabe por quê? Porque nós não somos empáticos. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você olhar o outro a partir de si mesmo. Nós não somos empáticos. Sabe o que a gente é? Nós somos simpáticos. Somos simpáticos. A gente olha e fala assim, vou ver o que eu posso fazer por você. Você, sabe, eu vou te ajudar. Mas se colocar no lugar do outro, neca de catibiriba. E nós não temos consciência dessa realidade. Porque se nós tivéssemos, a gente primeiramente estaria pedindo mais ajuda para o outro. Ou então 2, a gente estaria cuidando mais um do outro. E por que a gente não faz? Porque nós estamos enfermos de morte. Jesus assumiu a nossa morte para que a gente pudesse transmitir vida. E isso deveria ser a base dos nossos relacionamentos. Assumir a condição do outro para que se possa contribuir para a transformação da vida do outro, isso é a base da nossa vida. A pergunta é,
que vida é essa que a gente está transmitindo para o outro? Você já parou para pensar que tipo de vida, que tipo de evangelho, que parâmetros, que princípios você está comunicando para as pessoas que você se relaciona todo dia? Essa foi a pergunta que a minha esposa fez quando ela entrou em casa, depois do falecimento da Carol. A primeira pergunta que ela fez foi: o que eu consegui transmitir para a Carol durante 4 anos de convivência direta? E você já imagina qual foi a resposta que ela mesma se encontrou para si. Um dos nossos maiores desafios como igreja, queridos, é a gente se dar conta de que nós somos santificados pelo sangue de Jesus, mas nós ainda continuamos enfermos de morte. A gente continua dependente um do outro. Porque assim como a vida abundante que há em nós, né, por meio da santidade, por meio da presença de Deus na nossa vida, ela ainda não está plenamente estabelecida, do mesmo jeito, a morte que há em nós, por causa do pecado, ainda não está estabelecida. Por mais saudável que você esteja, existe uma enfermidade chamada pecado na sua vida, que vai te acompanhar até você fechar os olhos para essa realidade e abrir para uma outra. E a pergunta que eu faço para você é: por que você está doente? Eu acho que a gente está doente, primeiro, para que a gente possa perceber o quanto a gente precisa do outro. E segundo, para aprender o valor do outro na nossa vida. E a gente se dá conta do nosso valor na vida do outro. Como é que a gente resolve isso? A gente precisa devolver a Deus o privilégio de decidir por nós. Presta atenção nessa expressão. Você precisa devolver a Deus o privilégio de decidir por você. Porque na maioria das vezes, aquilo que agrava a enfermidade do outro e a sua própria enfermidade é o fato de você achar que você sabe o que fazer. E na maioria das vezes a nossa decisão não é em prol do outro, é em prol de nós. Lá no começo, era o que era para Adão ter feito. Esse aqui era o gabarito. Se Adão tivesse cuidado da mulher dele, quando a tentação chegou, ele ia dar para Deus o privilégio de decidir. Ele ia falar assim: não tem conversa. Deus falou que não pode, e ponto, final. Mas como eles resolveram tomar decisão por si, eles caíram no sofisma. Eles caíram na lábia. Todas as vezes que a gente resolve tomar decisão por si mesmo, a gente acaba tomando uma decisão ou influenciando algo que inevitavelmente traz algo de nós. E tudo aquilo que traz algo de nós, queridos, está contaminado pela enfermidade do pecado. A gente precisa aprender a voltar para Deus. O gabarito é esse. É o que deve ser feito em todas as decisões. Olha para quem que está necessitado perto de você e faça assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça por ele? E não assim: o que eu posso fazer por ele? O que o Senhor faria pelo sujeito no meu lugar? Eu fiz essa pergunta quando eu olhei o marido, o viúvo e a menininha lá. Eu falei: o que eu posso fazer por essas pessoas agora? E eu encontrei uma resposta: nada. De repente eu percebi assim: Deus, se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor ia fazer? E eu escutei a voz do Espírito Santo falando assim: primeiramente, eu ia orar. Porque Jesus sempre fazia isso. Ele chegou diante do túmulo do seu amigo, aquela multidão em volta, a primeira coisa que ele fez foi: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, o Senhor sempre me ouve, mas eu oro não por outra coisa, senão por aqueles que estão aqui, para que eles saibam que tu me enviaste. Ele sempre orava antes. E quando eu comecei a orar por aquelas pessoas, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, que até então não tinha escorrido. Da minha esposa tinha escorrido, porque ela conhecia, mas eu não conhecia. E de repente eu me vi chorando por aquela família amargamente. Eu comecei a ver a Isabela no meu colo. Eu comecei a olhar a Lidiane naquele caixão. Eu comecei a me ver naquela situação. E eu fui tomado por um desespero que eu acho que eu nunca senti na vida. Porque eu deixei de ser simpático e passei a ser empático. Isso foi terrível para mim, mas isso curou meu coração naquele momento.
Eu me lembro que quando eu saí daquele sepultamento, eu cheguei no marido viúvo, dei um beijo no rosto dele. Ele é desconhecido meu, mas eu lasquei um bom beijo no rosto dele e falei para ele assim: eu vou orar por você todos os dias da minha vida, porque eu me vi no seu lugar. Ele olhou para mim, chorou, eu olhei para ele, chorei e vim embora. A gente se encontrou. A nossa ruptura, por uma fração de segundos, ela deixou de existir. A gente quebrou uma barreira do desconhecimento, da falta de afinidade, e a gente se viu na mesma situação. Muito embora a dele fosse muito pior que a minha, mas eu me vi na dele, não ele na minha. Ruptura. É a primeira forma de morte com a qual a gente morre todo dia. É o primeiro diagnóstico da nossa enfermidade. E o segundo é que a gente perdeu a unidade. Quando nós estávamos lá no jardim, nós estávamos nus e a gente não tinha vergonha um do outro. Por quê? Porque a gente era um só. Outro dia um casal me procurou e falou assim: pastor, a gente está com um problema sério. Porque a gente não consegue controlar algumas coisas da nossa vida. A gente se deseja, a gente tá. Falei, tá. Como é que eu vou ajudar vocês? E eu comecei a pensar, conversando com eles. De repente me veio esse insight do Jardim do Éden. Falei, cara, faz o seguinte. Eles eram namorados, né? Falei, cara, fechei a porta da minha sala. Não era aqui na igreja. Já deixar claro, para não expor ninguém aqui da igreja. Era em outra igreja. Falei pro cara assim: fica pelado aí, por favor. Ele estalou, ele falou: que é isso, pastor? Falei, cara, nunca discute com o seu pastor, tira a roupa. Não, pastor. Falei, ué, cara. Olhei para a moça e falei assim: você pode fazer isso então, por gentileza? Você pode ficar nua? Ela falou, não. Falei, por quê? Eu saio da sala. Não, pastor, não dá. Falei, então, tá bom. Quando vocês estiverem casados, vocês nem vão perceber que vocês vão fazer isso. Um na frente do outro. Porque isso aí é para ser vivido dentro de um contexto de relacionamento para o qual ele foi criado para viver, para acontecer. Você já parou para pensar nisso? Os casados aqui. A gente não tem vergonha. Alguns, assim como eu, assim, no começo fica meio constrangido, mas depois a gente acostuma. E a gente olha, a gente fala, você é parte de mim. Mas quando não tem essa aproximação, essa unidade, o outro é estranho. Ainda não é parte. É igual a Isabela, que um dia ela estava brincando com um brinquedo que ela chama de Lego. Não é Lego. Quem me dera fosse Lego. Porque eu adoro Lego. E ela estava tentando encaixar uma peça que não tem nada a ver com a outra. Ela estava brigando, papai, não sei o que. Eu falava, filha, não encaixa, não cabe aqui. Tá. Aí eu pegava o outro, ela, não, esse aqui, tentava encaixar. Gente, ela ficou uns 10 minutos naquela lida ali, até ela perceber que não dava. Às vezes essa é a crise que a gente enfrenta. A gente está querendo encaixar algumas peças que ainda não é ali que encaixa. Ao passo que as peças que são para ser encaixadas, a gente está usando elas em outros engates. Está engatando em qualquer pecinha de Lego que vem por aí. É assim que a gente faz. Agora traduz isso para a realidade da igreja. Para perceber como a gente se protege do outro. Nós não somos mais a extensão do outro, a gente passa o tempo todo se protegendo do outro. Cara, a gente está falando algum assunto assim, aproxima alguém, você fala assim, depois a gente conversa. Né? Às vezes o cara não tem nada a ver com a história, mas a gente precisa se proteger. A gente tem que... Para a gente contar uma verdade para alguém, é uma novela. Tudo isso é fruto da nossa falta de unidade. Imagina se minha mão direita, na hora de eu bater palma no culto lá, ela tivesse brigado com a mão esquerda. Eu vou bater palma com uma mão brigada com a outra.
Alguém já viveu isso? Não. Não dá. Mas a Bíblia trata a gente como uma dinâmica de corpo, falando que um precisa do outro. Mas a gente às vezes é um corpo assim, imagina um sujeito, um pé que briga com o outro, você vai andar igual o saci. Porque um dá um passo, mas o outro não quer vir. E, às vezes a gente é uma igreja assim, tentando bater palma e tentando andar, porque um membro não se dá com o outro, não tem unidade. Na dinâmica do corpo, o que gerencia tudo isso? Cabeça. Na dinâmica que o Paulo usa para falar do corpo, quem que ele fala que é o cabeça? Quem que é o cabeça do corpo? É Cristo. Então, se o pé não está obedecendo, não está vindo com o outro pé, se a mão não está conseguindo bater palma, o problema não é entre os dois. O problema é com a cabeça. E se o problema é com a cabeça, eu quero dizer para você que o seu problema de falta de unidade com o seu irmão, não é com o seu irmão, é com Cristo. Porque se você estiver entendendo Cristo, você vai bater palma. Se você estiver entendendo como que ele gerencia isso tudo aí, você não vai fazer encrenca quando um pé tiver que andar depois do outro pé. Não tem essas diferenças. Somos todos um. Agora, a gente vive essa angústia nos nossos relacionamentos. Porque ao invés da gente ir de encontro com a unidade, a gente caminha cada vez mais, tendenciosamente, ao afastamento. Todas as nossas dinâmicas de relacionamento, elas nos afastam, em vez de nos aproximar. Nós somos altamente seletivos. A gente seleciona tudo. Tem uma lista. Eu me lembro do dia que eu fui conhecer a família da minha sogra, da Lidiane, que eles descobriram, a gente começou a namorar numa quarta-feira, na sexta-feira eu fui lá, a gente já estava namorando. A minha sogra sentou comigo assim numa cadeira, olhou assim, olho no olho. Gente, eu me senti Adão ali. Ela falou tanta coisa para mim, mas tanta coisa. Falou, não quero minha filha isso. Não quero aquilo outro. Criei minha filha para isso. Eu tinha 26 anos de idade, gente. Não era uma criança. A Lidiane tinha 21. Espera aí. Essa não seria reação normal? Foi minha reação. Falei, quem que essa mulher está pensando que é? Nem minha mãe falou assim comigo. Mas tinha uma razão para tudo aquilo. Ela viu em mim alguém em quem a filha dela realmente se interessou. E ela percebeu que a gente ia ficar junto. Que mesmo que eles falassem, não, termina com ele, a Lidiane ia fugir comigo, porque ela é perdidamente apaixonada por mim. Sempre foi. E aí ela falou assim, eu preciso falar verdades para você. Eu nunca fiz isso com outro namorado dela, ela me disse. Mas com você eu preciso fazer. Nós precisamos aparar essas arestas. A gente precisa andar de verdade. E ela falou no meio da... A Lidiane não sabe disso, vai ficar sabendo agora que ela está entrando ali. Ela falou para mim assim, não fui com a sua cara. Mas quem vai namorar você não sou eu. Falou assim para mim, na lata. Falei, que bom. Graças a Deus. A senhora saiba que graças a Deus eu estou apaixonado na sua filha, não é na senhora não. E foi uma bênção. Porque ali a gente, em vez de se afastar, que seria a tendência natural, quem é que ela pensa que é? A gente se percebeu aproximando pela verdade. A diversidade nos aproximou. E é isso que a gente precisa recuperar, porque a gente é esperto demais. A gente não precisa do outro. Sabe, nem tudo é espiritual. Deus não tem nada a ver com isso. A gente é autorreferente em tudo. Sabe, a gente perdeu a noção da integralidade do Evangelho. E a gente precisa voltar a buscar essa unidade. A gente precisa aprofundar as nossas diferenças. A igreja só é corpo porque ninguém pode ter incompatibilidade com o seu próprio corpo, como eu acabei de dizer aqui. E se há incompatibilidade em nós, é porque a gente não está compondo o mesmo corpo. E a igreja é muito mais do que isso aqui, gente. A igreja, ela é em parte visível e em parte invisível. Tem muita gente aí fora que é igreja e não sabe que é igreja. Mas ela vai descobrir que é igreja quando a igreja visível se aproximar e falar assim, vem para a luz.
Você só não se viu ele porque você está aí na escuridão. Vem para cá, para a luz, você vai se perceber a igreja. A igreja, o corpo é muito maior do que isso. E o corpo, é interessante que o corpo é onde a gente está. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Agora. Mas eu só vou estar em um lugar. No meu corpo. Em qualquer lugar que eu tiver do mundo, eu só vou estar em um lugar só. Eu vou estar no meu corpo, você pode ter certeza. Se você está me ouvindo falar agora, é porque eu estou no corpo. Porque o dia que eu não estiver mais no corpo, você não vai querer me ouvir. Pode ter certeza disso. Se eu aparecer para você sem estar no corpo, você vai ter a mesma reação dos discípulos. Quem é você? Então, gente, para concluir, como é que a gente resolve isso? A Bíblia nos ensina que o segredo é a gente ir em direção às coincidências. Olha o que diz o versículo 36. Estive enfermo e me visitastes. Eu estava preso e fostes ver-me. É a gente caminhar em direção às coincidências. O enfermo não pode vir até você, mas você pode ir até ele. Alguém que está preso não pode vir até você, mas você pode ir até ele. Então, é a igreja que caminha em direção à coincidência. Sabe aquela coisa assim, eu estou querendo evangelizar o meu vizinho lá, mas eu estou esperando uma oportunidade. Você não vai ter nunca essa oportunidade se você não criar. Porque quem tem que ir em direção à coincidência é você. A gente precisa se dar conta de que nós somos a mesma igreja. Nós servimos o mesmo Deus. Nós sofremos as mesmas coisas. Estou falando para vocês as conclusões que eu tirei lá do velório. A gente precisa das mesmas coisas. E a gente precisa dar conta de que a unidade vai acontecer na medida em que a gente vencer a enfermidade do afastamento. Se isso não acontecer, nós vamos estar sempre semeando afastamento e aprofundando as diferenças entre nós. Quando, na verdade, a gente deveria estar percebendo cada vez mais as nossas diferenças e, através delas, a gente se unir. É por isso que o Senhor diz que a gente precisa ser solidário na enfermidade. Porque todos nós carecemos desse mesmo remédio. Acolhimento, amor, solidariedade. Não há ninguém aqui essa noite que não esteja enfermo desse ponto de vista. E essa enfermidade é o nosso limite. E é por isso que somente quando a gente é solidário que a gente percebe esse limite. E as nossas ações vão derivar dessa consciência. Porque tem muitas formas das nossas enfermidades se manifestarem. Então eu quero concluir dizendo para você que o dia em que a gente se der conta de que todos nós estamos vivendo essa mesma trágica realidade, que o que Cristo espera de nós, diante de tudo isso, enquanto aquela plena ressurreição não chega, é o cuidado, a visitação, a solidariedade, a empatia. Então, o que há de mais precioso entre nós vai se manifestar. A comunhão. A comunhão é o que há de mais precioso. Porque a comunhão é o que une o corpo em torno de uma mesma coisa. A comunhão entre nós é a solução temporária de Deus para essa ruptura nossa. Para o nosso afastamento. É por isso que Jesus chama aquele momento de Santa Ceia de comunhão. Eucaristia. Porque ali naquela mesa, a princípio estava traidor, incrédulo, estava o que ia negar, estava todo mundo ali. E ele faz aquele momento de comunhão. Então, na comunhão, as nossas diferenças, elas são comuns, mas elas são respeitadas. Na comunhão, o amor preenche todos aqueles espaços vagos entre nós, que a gente não consegue preencher. Na comunhão, o corpo de Cristo alcança a plenitude da sua função.
porque ele se move e se manifesta de modo simultâneo e coordenado. Então pensa nisso. Será que você é uma pessoa que realmente está saudável desse ponto de vista? Será que você, como corpo, você está cumprindo o seu papel de ser dentro do corpo? Eu quero dizer para você que às vezes nem dentro desse corpo aqui, como igreja, aqui dentro há rupturas entre nós. Aqui dentro há falta de unidade entre nós. E se esse negócio não começar aqui dentro, ele não vai reverberar lá fora. Eu quero dizer para você que dentro da sua família você sabe que você tem rupturas. Você sabe que falta unidade. E é lá que a coisa tem que começar. Não espere um momento trágico como a morte da Carol para você pensar nisso. Não espere um momento de extrema necessidade para você perceber o quanto você precisa do outro. Não espere a pessoa que está do seu lado chegar no fundo do poço para você se dar conta da sua importância na vida dela. Não espere. Brinde essa saúde que o Evangelho nos dá, essa saúde integral que o Evangelho proporciona. O Evangelho é todo, para o homem todo e para todo o homem. Evangelho não é uma questão de espiritualidade. Igreja não é um lugar para a gente discutir a nossa espiritualidade, a nossa religião. Igreja é um lugar para a gente se encontrar. Igreja é um lugar para a gente perceber o quanto a gente precisa um do outro. Porque é nisso que o Evangelho se manifesta. O Evangelho é quando o perdido é agregado. É quando o diferente é acolhido. Porque o Evangelho é o maior acolhimento, a maior coincidência, a maior empatia que pode existir na história do universo. É quando Deus, santo e poderoso, intocável, inacessível, se faz gente como você. Fica doente como você. Se expõe aos mesmos riscos que você é exposto. Sente as mesmas necessidades que você sente, inclusive as fisiológicas. Tudo, simplesmente, para que você se tornasse parte dele. E essa é a saúde que ele traz para nós. É quando ele conserta isso na nossa vida. É quando aquilo que é amargo consegue transmitir doçura. A cruz do Calvário transmite doçura, conserta, corrige, cura. Eu queria convidar você a orar agora. Eu queria convidar você a pensar em tudo que você ouviu aqui essa noite e nas rupturas que existem na sua vida. Eu não queria persuadir você a partir dessa experiência trágica que a gente viveu dentro de casa essa semana, mas eu queria persuadir você pela palavra de Deus, que essa noite está falando para você: acabe com as rupturas, baixe a sua guarda, pare de se afastar, aproxime-se. Eu queria desafiar você, assim, a deixar essa noite o Espírito Santo consertar essas brechas que existem dentro de você. Porque só Ele tem poder para salvar você dessa enfermidade. E você é salvo para curar os outros. Como? Visitando. Visitando. Se aproximando. Se solidarizando. Talvez o Espírito Santo esteja trazendo ao seu coração nesse momento alguém que precisa de reaproximação na sua vida. Talvez o Espírito Santo esteja incomodando você, dizendo para você: se reaproxime dessa pessoa. Volta a falar com ela. Perdoa. Porque perdoar não é a gente engolir o erro do outro. Perdoar é a gente voltar a ter disposição de investir no outro. O mesmo que a gente tinha investido antes dele pisar na bola com a gente. Pense nisso. E fale com Deus um minuto nesse sentido.
minha oração. Quero abrir meu coração e me derramar sobre o teu altar e de verdade me humilhar, me arrepender, recomeçar, confiado no teu perdão. A tua glória eu quero ver. Quero uma vida de poder. Faz teu Espírito me encher. Vem minha vida transformar. Quero cantar e glorificar sempre teu nome exaltar. Faz tua glória em mim brilhar. Faz diferente o meu viver. A tua glória eu quero ver. Quero uma vida de poder. Faz teu Espírito me encher. Vem minha vida transformar. Quero cantar e glorificar sempre teu nome exaltar. Faz tua glória em mim brilhar. Faz diferente o meu viver. Faz diferente o meu viver. Faz diferente o meu viver. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Será que a gente pode cantar essa canção? Queria que você ficasse de pé no seu lugar, que você olhasse para quem está do seu lado, para você dar as mãos para quem está do seu lado, ainda que você seja desconhecido. Não precisa falar que ama, não, ainda não. Mas se o Espírito Santo tocar você, diga para quem está do seu lado, diga para ele essa canção. A gente recebeu um novo coração de Deus para isso, para a gente viver junto, para acabar com as rupturas que há entre nós e para a gente viver em unidade. Vamos cantar essa canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração
coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Se você pode, diga: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso. Precioso és, querido. Pai, a minha oração e a nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos visite e restaure a nossa saúde. Pai, nós estamos enfermos e enfermos de morte. O problema nosso é que só quando a coisa aperta mesmo que a gente vai se dar conta disso. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a cuidar de quem está perto da gente enquanto a gente pode. Que vai chegar uma hora que a gente não vai poder mais fazer isso. E vai doer muito. Vai doer muito olhar para trás e perceber que a gente podia ter feito algo mais para quem está perto da gente. E a gente não fez. Dói demais, ó Deus, a gente poder olhar para o outro, saber que a gente precisa se consertar, saber que a gente precisa se aproximar, mas a gente não consegue pela falta de unidade. Mas, ó Deus, a gente precisa entender que o nosso problema, na verdade, não é com o outro, o nosso problema é contigo. Porque se isso não acontece na nossa vida, é porque nos falta a compreensão de quem Tu és. Portanto, Pai, em nome de Jesus, restaura isso no nosso coração nessa noite. Pai, que nessa noite relacionamentos sejam reconstruídos. Nessa noite, ó Deus, que unidades sejam estabelecidas. Deus, move o Seu Espírito que nos une no nosso meio, porque essa foi a Sua oração, para que a gente fosse um como o Senhor é um. E nos ensina essa maravilha que a gente não sabe. Nós estamos longe disso, caminhamos para o afastamento, mas a Sua graça nos aproxima e nos torna um só em Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa-nos, ó Deus, para que a gente possa viver isso aqui e que o resultado disso possa ir além disso aqui. Que no nosso dia a dia a gente possa perceber quem está perto de nós e amar quem está perto de nós, Deus, com o mesmo amor com o qual o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus te dê um domingo maravilhoso, que Deus te dê um excelente fim de noite aí. E você é convidado a participar da nossa cantina, como eu disse no começo. Você pode continuar abençoando o pessoal que vai para o Vocari. Então, não vá sem antes dar um abraço em quem está perto de você. Mais uma vez, que Deus te abençoe na internet, onde você estiver, que o Espírito Santo possa alcançar você e que essa unidade também possa te alcançar. E a quem nos visita, sejam todos bem-vindos e voltem sempre, porque são acolhidos aqui. Em nome de Jesus. Amém.
ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos lábios. Oi, filha. A minha alma alegra-se para o Senhor. A minha alma engrandecer ao Senhor, engrandecei comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecer